Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 12 de março de 2026, com a apresentação de um caso clínico pelas doutoras Laura e Rebeca. Então, meninas, podem começar. Nossa apresentação, então, é sobre um caso de infecção de ferida operatória. Vou começar falando sobre o caso clínico. A gente tem uma linha do tempo nesse caso. Então, primeiro, vou falar sobre a situação da paciente. A gente teve o parto e a gente tem mais 5 reabordagens para conversar antes da alta médica dessa paciente. Então, primeira situação, paciente de 26 anos, G3A2, gestação gemelar Didi. A idade gestacional dela na admissão era de 29 semanas e 3 dias. Ela fez PNAC por endocardite de repetição, BAVT com implante de marca-passo, CIV corrigida e gemelaridade de com mal passado obstétrico. Ela chegou no PA do HC da UFMG no dia 26/1, encaminhada de Tabira, por quadro de ameaça de trabalho de parto pré-termo e pré-eclâmpsia com critério de gravidade por conta da TGO e TGP, que estavam 206 e 176. De antecedente obstétrico relevante, que ela teve um aborto tardio infectado, que necessitou de curetagem, um aborto inevitável com 19 semanas, intercorrência na gestação, ela teve uma internação por cervicite com bacteriúria assintomática em setembro de 25 e uma cerclagem cervical em novembro de 2025. Durante a admissão, foi constatada uma presença de grande quantidade de secreção vaginal purulenta, com colo dilatado. Então, no final das contas, o diagnóstico considerado foi de coreoamnioniite e foi indicado cesariana devido à prematuridade com baixo peso fetal. Então, o primeiro tempo aí dessa paciente foi o parto, né? Que nem eu falei, ela foi submetida a uma cesariana no dia 26 mesmo. E durante o trabalho de parto ali, a operação, a placenta foi de difícil extração. Então, questionaram acretismo placentário. Inclusive, foi necessária a curetagem nessa ocasião. O sangramento foi habitual e fizeram a lavagem da cavidade. E no final da cirurgia, a paciente estava estável, mas ela foi encaminhada para um pós-operatório no CTI. Nesse momento, ela estava em uso de ampicilina e gentamicina e ela ficou com esses 2 antibióticos até o dia 29/1. A paciente evoluiu para uma infecção de ferida operatória, foi feito o desbridamento da ferida no dia 2/2, e lá, durante a cirurgia, teve uma presença de grande quantidade de secreção purulenta, principalmente no subcutâneo, e não tinha nenhuma secreção advinda da cavidade intraabdominal de fato. Então, foi só desbridado o tecido subcutâneo mesmo nessa abordagem, e o antibiótico, nesse momento, foi trocado para clindamicina mais gentamicina, que ela usou do dia 31 até o dia 6. E aí, a segunda reabordagem desse caso, ela teve uma outra infecção em 6/2 da ferida operatória. Foi necessária a abertura das suturas de pele e saiu um pouco assim de secreção fio-sanguinolenta. Então, cerca só de 15 ml mesmo, mas foi enviado para a cultura. E quando abriu a musculatura, foi identificado grande quantidade de secreção purulenta. Então, a infecção era mais profunda, né, do que a da primeira abordagem. Ela teve uma decência de esterotomia de grande quantidade e foi optado por realizar a esterectomia cirúrgica. Foi, inclusive, necessário o acionamento da equipe de cirurgia geral para a melhor avaliação da cavidade abdominal. E, nesse momento, ela estava com a ceftriaxona, que começou nesse dia mesmo, e ficou até o dia 19, então, muito tempo de ceftriaxona. Na reabordagem 3, então, ela teve mais outra infecção, foi uma outra abertura de uma sutura em borda lateral direita da ferida, agora no dia 11/2. Foi realizada a lavagem da ferida operatória com soro fisiológico e saiu moderada quantidade de secreção purulenta no final do procedimento. E no final já estava com líquido translúcido. Então, fez uma lavagem importante aí. A penúltima abordagem foi no dia 19/2, também infecção no foco cirúrgico. Tiveram moderadas quantidades de secreção purulenta no subcutâneo, com debridamento e lavagem local. E na loja subaponeurótica teve uma moderada quantidade de secreção purulenta, também necessitando de lavagem e debridamento local. E nesse momento ela iniciou Tazocin, 4,5 miligramas, 4 vezes por dia, e ela ficou com esse antibiótico até o dia 22. E por fim, a última reabordagem foi no dia 24,
eles viram uma coleção pulenta e fossílica direita, com exames de imagem, né? Um abscesso tubo-ovariano à esquerda. Então, foi necessário realizar a ovarectomia esquerda. Durante a cirurgia também foi percebido uma grande área ali do ilho anteriormente com muitas aderências, né? E perda de serose. Então, por isso, eles acionaram, inclusive, a cirurgia geral também, e foi feita uma enterectomia nessa paciente. O antibiótico de uso, nesse momento, então, passou a ser o meropenem, a vancomicina e a cefepima, que foi até dia 26/2. As culturas, durante as internações, né? As abordagens, então você vê que, aos poucos, foi ficando cada vez mais específico, né? O tratamento teve que ficar cada vez mais intenso, a bactéria foi ficando cada vez mais resistente a cada nova reabordagem. E, no final das contas, a alta médica dela foi dia 9/3, a evolução dela estava favorável, então essa paciente passou pelo CTI, né, passou por diversas abordagens, e só depois de cerca de 3 meses, quase, ela realmente teve alta de fato, com a ferida operatória em bom aspecto, sem saída de secreção, e com 48 horas de antibiótico-terapia oral, se ela mantesse a febril. Então, a alta hospitalar foi de 11/3, na verdade, com prescrição externa de sintomático e antihipertensivo e antibiótico-terapia oral por 10 dias. Bom, eu trouxe alguns... Só um instantinho, Rebeca, antes de vocês passarem para a próxima fase. Só chamar a atenção aqui alguns aspectos que a Laura falou. Laura se apresentou como se ela tivesse tido várias infecções. Na verdade, é a mesma infecção que se manteve o período todo, né? A infecção que não foi 100% tratada. É uma paciente que tinha aquele histórico, ela já tinha tido uma perda com quadro infeccioso anterior, 2 perdas, né? Uma mais precoce, uma mais tardia. Ela chegou com um quadro infeccioso, foi operada já com secreção purulenta. Então, essa paciente ela deve ser colonizada por uma bactéria mais difícil de tratar, apesar de que as culturas não cresceu, mas ela tem um processo infeccioso crônico, vamos dizer assim. E houve, em vários momentos, essa decisão de reabordar a paciente nunca é uma decisão fácil, né? Eu até brinquei com os meninos que o cirurgião ele vive um luto quando fala que tem que operar a paciente de novo, porque primeiro ele passa lá pela negação, não é possível, não vou ter que abrir de novo, não, né? Depois ele vai para a barganha, não, vamos trocar o antibiótico que vai resolver, até que ele chega na aceitação, assim, não tem jeito, vou ter que abrir. Então, nunca é fácil chegar nessa decisão. Então, como essa paciente ela teve que ser reabordada múltiplas vezes, algumas vezes só limpeza de ferida e outras vezes a abertura da cavidade, esterectomia, cirurgia mais agressiva. Então, a gente resolveu voltar nesse caso e trazer aí alguns aspectos de como que é tomada essa decisão, como que a gente deve fazer essa profilaxia. Mas aí eu vou deixar a Rebeca apresentar primeiro e depois, no final, a gente faz mais alguns comentários e para o pessoal fazer as perguntas. Então, Rebeca, pode seguir na sua apresentação. Bom, na hora que nós fomos fazer a pesquisa sobre a parte teórica, foi muito difícil procurar artigos que falavam mesmo sobre a decisão e o manejo, né, cirúrgico sobre a infecção de ferida operatória. Porque muito se tem sobre profilaxia e sobre manejo clínico mesmo. Então, a gente pegou alguns guidelines, alguns até um pouco mais antigos, mas que eles conseguem dar para a gente um acesso teórico bem interessante. Então, a infecção de ferida cesariana está principalmente relacionada com, por exemplo, da incisão cirúrgica, da exposição da cavidade uterina, principalmente colonizada, como era o caso dessa paciente, e a formação tanto de hematomas quanto de tecidos desvitalizados. As infecções associadas à cesariana, o aumento da morbidade materna, pelo maior tempo de hospitalização... Rebeca, o áudio está ruim agora, talvez você tem que falar mais perto do microfone. Porque eu acho que está chovendo bastante. Está associada principalmente com o aumento da morbidade materna, com maior tempo de hospitalização, com aumento dos custos hospitalares e com necessidade de ter novas reabordagens em comparação com o parto vaginal. Tem alguns fatores de risco que são relacionados, os maternos, obesidade, diabetes, tabagismo, anemia e imunossupressão, alguns fatores associados ao trabalho de parto, como um trabalho de parto prolongado, uma ruptura prematura de membranas ovulares, realização de múltiplos toques ou uma coriamnioniite.
E tem também os fatores cirúrgicos, né, como um tempo cirúrgico prolongado, técnica cirúrgica inadequada, o não fechamento do subcutâneo espesso, e o artigo ele traz bem específico que todo subcutâneo acima de 2 centímetros deve ser fechado, e ausência de antibiótico profilático antes da cirurgia. As infecções relacionadas à cesariana são infecções, na grande maioria, polimicrobianas. A gente tem gram-positivos, como Staphylococcus aureus, Streptococcus e Enterococcus, gram-negativos, como E. coli, Klebsiella, anaeróbios, como Bacteroides clostridium, e, em alguns casos, Ureoplasma urelíticum. Tem uma classificação sobre a infecção de ferida operatória. As principais relacionadas é a primeira e a segunda que eu trouxe aqui na apresentação, que é a infecção incisional superficial, que envolve tanto a pele quanto o subcutâneo, e as manifestações são dor, eritema, secreção purulenta e tem uma cultura positiva. Temos também a infecção incisional profunda, que envolve a face e o músculo, que pode levar a senescência de ferida, febre, abscesso e necrose tecidual. Essas duas infecções costumam aparecer tanto do quarto ao 7º dia, mas podem aparecer até o D30 de pós-operatório. Temos também infecções de órgão-espaço, como está escrito errado, endometrite, abscesso pélvico ou peritonite. O tratamento clínico, a gente tem que pensar em fazer o tratamento apenas com antibiótico quando tem apenas celulite. Então, apenas quando tem eritema, dor, sem secreção purulenta. Os antibióticos devem incluir principalmente gram-positivos, negativos e anaeróbios. E o que a gente pode utilizar é cefalexina, doxilina e clindamicina principalmente. Importante frisar que antibiótico isolado não resolve abscesso. Então, se a paciente tem exame de imagem que a gente vê uma coleção, um abscesso, só o antibiótico isolado não é o tratamento completo. O tratamento cirúrgico, então, é necessário abscesso, quando tem secreção purulenta saindo pela ferida, quando tem deiscência de incisão, necrose tecidual, infecção profunda, hematoma infectado ou quando a falha do tratamento clínico. O artigo ele traz alguns princípios sobre o manejo, né, cirúrgico. O primeiro deles é a abertura da incisão. Então, a gente tem que fazer a drenagem, porque isso predispõe tanto a redução da pressão local e possibilita a remoção de tecidos infectados. A segunda parte é a drenagem das coleções, porque reduz a carga bacteriana e melhora a resposta ao antibiótico. Devemos também fazer o desbridamento, remover todo o tecido necrótico e desvitalizado para conseguir controlar a infecção. A irrigação com lavagem vigorosa do soro fisiológico para conseguir reduzir tanto a quantidade de bactérias e remover os detritos. Manter a ferida aberta. O artigo ele traz bastante esse conceito de não é indicado fechar a sutura mesmo. Então, fechamento por primeira intenção tardia ou por segunda intenção mesmo. A ferida tem que permanecer aberta com curativos diários para conseguir ter uma melhor resposta ao tratamento. E também em pacientes que têm, principalmente, obesidade, infecções muito profundas, fazer curativo com pressão negativa, porque melhora a perfusão sanguínea, reduz o edema e acelera a cicatrização. A gente também tem uma recomendação da CCH do nosso serviço sobre como deve ser feita a coleta do material para a cultura. A coleta deve ser de múltiplas amostras e de sítios diferentes, pelo menos três amostras de cada sítio. Depois de ter feito todo o desbridamento e a limpeza. Então, a gente tem a percepção que a gente tem que pegar aquele material para mandar para fazer cultura, mas não, a gente tem que pegar tecido saudável para tentar entender qual que é a bactéria que está ali, porque aquele material que está ali, ele pode estar contaminado com outras coisas. Então, a gente tem que sempre usar também material cirúrgico novo para biópsia para evitar a contaminação das amostras. A gente deve pegar tantos fragmentos e colocar diretamente no meio de cultura para conseguir isolar o micro-organismo. Aqui no serviço, a gente tem 2 meios de cultura, que é o tioglicolato e o BHI. Quando a gente não tem nenhum desses meios de culturas ou está suspeitando que a infecção é por fungo ou micobactérias, a gente tem que pegar o saco estéreo, colocar cada fragmento em um saquinho e colocar 1 ou 2 gotas de soro fisiológico só para evitar que tenha ressecamento da amostra. Quando a coleta é de líquidos ou corporais ou secreções, a gente usa aquele frasquinho de hemocultura. Se o frasquinho de hemocultura não estiver disponível, aí a gente também utiliza o saco estéreo. Ou se tem também a suspeita de ser infecção fúngica. O artigo também traz alguns diagnósticos diferenciais que a gente tem que ficar atento.
O primeiro deles é o abscesso pélvico, porque a gente tem que suspeitar sempre que tem uma febre persistente, uma dor pélvica, massa anexial e falha terapêutica. O tratamento é com antibiótico endovenoso e com a drenagem. Pode ser feita tanto guiada por imagem, laparoscópica ou laparotômica. O diagnóstico diferencial que a gente tem que realizar é sobre a fasciite necrotizante. Os sinais de alerta que a gente tem que tomar cuidado é sobre a dor intensa e desproporcional, necrose cutânea, uma progressão rápida dos sintomas da ferida operatória e sinais sistêmicos de sepse. Tem que lembrar que fasciite é uma emergência cirúrgica, tem que ser tratada com devidamento radical e imediato. Utilizar antibiótico de amplo espectro e essa paciente provavelmente vai precisar de um suporte intensivo. E o mais importante, né, é a gente sempre prevenir a infecção de ferida pós-cesariana. Então, fazer cefazolina antes da incisão, 30 minutos antes da incisão, e pacientes obesos acima de 120 quilos, fazer 3 gramas. Lembrar sempre da azitromicina em cesárea intraparto, fazer o preparo da pele com clorexidina, fazer uma boa hemostasia, fechamento do subcutâneo sempre que for maior que 2 centímetros, tentar reduzir o tempo cirúrgico e principalmente o controle glicêmico. Essas são algumas referências que a gente usou no nosso trabalho e eu vou enviar também no nosso grupo. E é isso. Ok, obrigado. A apresentação aí foi ótima para responder as nossas dúvidas, mas a decisão na hora sempre é difícil, né? De quando reabrir essas pacientes. Como a gente tem um pessoal experiente no grupo, queria saber se alguém tem algum comentário a respeito. Então, agradeço a presença de todos. Semana que vem, artigo. Assim que eu tiver com o artigo, eu mando para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau. Parabéns.